classificado com o Corinthians às oitavas de final da Copa Sul-Americana, também na semifinal da Copa do Brasil. Foi o capitão do Timão nos últimos 2 jogos da Copa Sul-Americana e é um dos mais experientes. Tá dando aquele recado pra garotada, ó. Se liga só. Gente, uma coisa aqui só. Nós vamos sair daqui classificado, coloca isso na cabeça. Nós vamos sair classificado da mesma maneira que a gente chegou até aqui, jogando como um time. Eu preciso de todo mundo tá no jogo. Quem inicia, quem não inicia, todo mundo é importante. E juntos, nós vamos sair daqui classificados. Vambora. Passou as instruções pra garotada e o Corinthians está classificado sim às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Juliano, meia do Timão, é o nosso convidado do Band News na área dessa quinta-feira. Tudo bem, Juliano? Grande abraço a você, seja bem-vindo à Band News FM. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando. Poder passar um pouquinho das informações, daquilo que acontece no nosso dia a dia, né, nossos resultados, os nossos últimos resultados, a experiência que tem sido a gente jogar com um time muito jovem numa competição internacional. A gente conseguiu uma classificação no meio de um ambiente controverso, de uma expectativa de jogo onde talvez o nosso torcedor, talvez até boa parte da imprensa, não acreditasse que nós seríamos capazes de classificar. E nós fomos lá para o Peru contra 80 mil pessoas, contra um time mais experiente, um time organizado, e a gente conseguiu uma classificação muito boa. Então aquela mensagem que eu disse dentro do vestiário antes de nós entrarmos em campo, de que nós somos que nós precisamos da ajuda, do comprometimento de todos, foi o que aconteceu no jogo. Tanto é que quem faz os gols da partida é o Maicon, que entra depois, e o Rian, que entra depois também. Ou seja, o jogador que estava no banco, ele entrou e resolveu o jogo para nós. Então, esse espírito coletivo é que eu tento fomentar para os atletas mais jovens, e a gente tem visto bons frutos, assim, a equipe está crescendo, os meninos estão evoluindo, e eu fico feliz de poder fazer parte desse processo. E esse papel de um dos jogadores mais experientes do elenco, Juliano, como é que você encara também? É de uma forma natural para você ter que lidar com a garotada, enfim, por toda a sua experiência, bagagem não só de futebol brasileiro também, mas passagem pelo futebol europeu, todas as suas experiências, campeão de Copa Libertadores da América. Para você é tudo muito natural poder ajudar essa garotada do Corinthians que está subindo? Como é que é para você lidar com esses mais novos do Timão, com os garotos do Terrão? Para mim é muito natural isso, né? É algo que eu já exerço há muito tempo, não somente agora que eu cheguei no Corinthians, eu já exerci essa função de poder ser um aconselhador dos mais novos, de incentivar, de dizer que tem margem para melhora, que tem margem para crescimento, que pode se dedicar mais, que pode fazer mais. Então sempre, por onde eu passei, eu tentei ser esse jogador que incentivava os mais jovens, né? Porque eles são o futuro do clube, eles são o futuro do futebol brasileiro e eles precisam de assessoria nesse sentido, né? Às vezes o jogador mais jovem faz um jogo bom e ele acha que ele já resolveu seus problemas, ele assina um contrato e acha que já resolveu sua vida financeira, e eu tento passar para o atleta que não é bem assim, né? Que é uma constância, que a vida do jogador ela é muito difícil. A carreira é muito difícil. A gente tem altos e baixos durante os nossos 15, 20 anos de profissão. Então é importante o atleta ter essa noção, essa consciência, esse equilíbrio de ele não ser o melhor quando ele está super bem, mas ele também não se achar o pior quando as coisas não caminham bem. E para a juventude de hoje em dia, para a geração com internet, com Instagram, que tem acesso a comentários, a opinião dos outros, fica ainda mais difícil, porque o atleta mais jovem ele se baseia naquilo que as pessoas estão achando dele, e isso faz com que ele perca um pouco da identidade de pessoa, de jogador. Então isso é algo que eu faço durante a minha carreira no Corinthians. Eu estou exercendo essa função também, não só dentro de campo, mas podendo ajudar os atletas com conselhos, com experiências que eu já vivi, e passar adiante um pouquinho daquilo que eu tive como experiência. É o Quesada, Juliano, abraço para você, muito legal te ouvir, né? A gente tem ouvido poucos jogadores, né? Essa relação também mudou um pouquinho. Quando o Juliano começou lá atrás, eu tô vendo aqui, são 17 anos de carreira, é isso, Juliano? Isso. Rapaz, é a idade de uma criança, de um filho, já tá na faculdade, né?
É a idade de muitos garotos Na do minha- Corinthians aí que o Juliano tá ensinando. Exato. Eu tenho a idade da carreira do Juliano, eu tô falando de profissional, né? Porque, claro, começou lá atrás, bem lá atrás. É a idade de um Moscardo, né? A carreira do Juliano é a idade do Moscardo, né? Inclusive falou com a molecada sem falar um palavrão. Olha só que coisa incrível. Diferentemente do Lucha, né? O Pô Fechou falou um negócio lá que não dá pra gente repetir aqui, daquele negócio que sai e não volta mais, porque a gente tira aqui a rádio do ar, né? Mas, ô, Juliano, é assim, eu sou um dos críticos do Corinthians por entender que esse time pode render mais do que ele tem rendido, né? E eu acho que você tem a capacidade de analisar isso melhor do que ninguém, porque você chega num período do Corinthians que não é um período farto de muitas vitórias. Inclusive, você chega em 21 com o Silvinho e você se destaca naquele segundo semestre como o melhor jogador do Corinthians. E olha, eu vejo todos os jogos do Corinthians, eu sei muito bem do que eu estou falando. Mas ali já havia um sinal da dificuldade para se manter ali um time, né? E o Corinthians mudou muito de técnico, eu acho que isso também atrapalhou bastante, né? Você é um jogador experiente, sabe que não, toda hora ficar mudando de treinador é complicado, um tem um perfil, o outro pensa de outro jeito e tal. Eu queria que você falasse sobre isso, essa tua chegada, os momentos difíceis que o Corinthians passa, mas tem uma final aí de Copa do Brasil contra o Flamengo, a possibilidade de ir para outra final de Copa do Brasil, né? Eu queria que você falasse dessa dificuldade, porque eu acho que passa muito por isso também, né? De ficar mudando de técnico toda hora. Eu não sei, pelo menos no pensamento como eu vejo futebol, acho que não deveria ser assim, né? E olha quantos técnicos passaram nesse período aí no Corinthians, Juliano. Obrigado pela pergunta, pelo carinho. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando nós falamos de mudança de treinador, muitas vezes nós jogadores somos vistos como estamos arrumando desculpas, né? Que nós não conseguimos jogar e a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. E nós temos a nossa parcela de culpa ou de êxito, né? Porque somos nós que entramos no campo. Mas é muito difícil encontrar no futebol essa sintonia. E essa sintonia, ela vem com o tempo, ela vem com repetição, ela vem com aprimoramento, ela vem com questões táticas, ela vem também com questões técnicas. Então nós atravessamos um momento muito conturbado, principalmente nesse ano, com muitas trocas de treinadores. E o futebol brasileiro, ele não premia isso, né? É um trabalho com tempo, é um processo. O próprio Fernando que ele iniciou e teve muito pouco tempo para treinar a equipe, para montar, e ele foi cobrado já como se fosse... A gente tinha que entender que ele estava iniciando a carreira como treinador, pegando o Corinthians, e eu sempre achei que ele estava muito preparado para esse momento. Mas quando o resultado não vem, e esse é algo importante de mencionar, que o futebol brasileiro ele é baseado em resultado. Às vezes você não está preocupado com performance, você não quer saber se a equipe ganhou, se jogou mal, se jogou bem, você quer saber se a equipe venceu. E em determinados momentos a equipe jogou muito bem e não ganhou, em outros momentos jogou mal e ganhou. E depois no nosso Campeonato Paulista nós estávamos bem, estávamos criando uma sintonia. E aí nós saímos para o Ituano, num jogo onde a bola não entrou e ali mudou tudo. Aí depois saiu o Fernando, aí assume, se eu não me engano foi o Danilo que assumiu, depois acho que veio o Cuca, se eu não me engano foi essa ordem, e aí veio o Luxemburgo. Então, essa mudança de treinador muda a filosofia. Um gosta de marcação individual, o outro gosta de jogar com 3 zagueiros, o outro gosta de jogar com linha de 4. Aí um gosta de extremos rápido, o outro gosta de jogar com bola. Então, é difícil você encontrar esse sincronismo. E aí, coincidindo com isso, nós passamos um momento difícil, que acontece na vida de qualquer ser humano. E no futebol também faz parte. Existem equipes que vão estar lá em cima num determinado momento e depois vão ter uma queda. Nós tivemos essa queda logo no início. Ou seja, nós sofremos muita pressão, a torcida cobrando bastante, a imprensa cobrando bastante, muitas trocas de treinadores. Então nós jogadores, tivemos dificuldade de nos sincronizarmos, de encaixarmos como equipe. Agora, nesses últimos... São 4 jogos, 4 vitórias. São vitórias que nos dão confiança, que nos dão ânimo, nos dão força. É como a gente olha para trás e fala assim, não, a fase difícil passou, nós temos capacidade, nós somos uma equipe forte, temos um time muito bom, e a gente tem coisa boa pela frente, estamos numa semifinal de uma Copa do Brasil, um clássico, classificamos para uma Copa Sul-Americana com um time
que é considerado pela imprensa um clube, um time alternativo. Eu não gosto de colocar assim porque não existe Corinthians A, B ou C. É tudo Corinthians e você representa uma grande nação. Ou seja, classificamos e tem o Campeonato Brasileiro onde a gente precisa recuperar para ontem. Nós precisamos pontuar, precisamos sair nessa zona que a gente está de desconforto, uma zona lá embaixo na tabela, para a gente conseguir crescer. Então eu vejo que essas últimas vitórias nos deu esse ânimo que a gente precisava. Acho que o torcedor também se empolgou, porque os resultados foram bons. A gente está numa situação onde a gente está disputando o campeonato. Então isso vai fazer com que a gente cresça. Eu vejo com bons olhos essa nossa crescente. E eu acredito que a má fase passou e que a partir de agora os nossos resultados serão melhores. Juliano, você falou agora, né? Uma sequência de 4 vitórias consecutivas que faz o torcedor acreditar um pouco mais, criar expectativa, não só na Copa Sul-Americana, mesmo que o Corinthians tenha jogado sem os titulares aqui, né? Você não gosta do termo do time misto, mas os titulares, a maioria deles foi preservada dos 2 jogos contra o Universitário. E na terça-feira da próxima semana tem um compromisso contra o Bahia ainda no sábado, mas tem um São Paulo pela frente no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Numa situação diferente do que vocês passaram até agora na Copa do Brasil, porque sempre decidiram na Neoquímica Arena. E agora o cenário se inverte. A Neoquímica Arena foi um fator muito importante para o Corinthians conseguir essas reviravoltas contra o Remo, contra o Atlético Mineiro e também agora contra o América Mineiro. Como o elenco tem encarado isso de jogar primeiro na Neoquímica Arena e depois decidir no Morumbi, e um clássico também quando você pega um São Paulo que vem embalado sob o comando do Dorival Júnior, por ter passado pelo Palmeiras também, que era considerado um dos grandes favoritos. Como vocês têm trabalhado todas essas questões para o jogo que tende a ser um dos mais importantes até agora do Corinthians na temporada? Sem dúvida é um dos jogos mais importantes que nós temos na temporada até agora. Mas para nós, que nós trabalhamos com futebol, é difícil você projetar na terça, né? O torcedor está na expectativa e ele já está com o jogo de terça na cabeça. Mas nós acabamos de jogar, tem 2 dias, não tem 2 dias, hoje completa 48 horas de um jogo lá no Peru que a gente jogou, e a gente já tem um jogo no sábado pelo Campeonato Brasileiro, onde nós temos uma certa obrigação de vencermos, pontuarmos na competição, para a gente sair lá de baixo. E aí sim nós temos uma decisão de semifinal na terça-feira. Então é toda uma junção, né? Não tem como você projetar só na terça. Mas também é inevitável você dizer assim, não estou pensando. Não, nós pensamos sim. O São Paulo vive um bom momento, né? Venceu o Palmeiras, venceu um clássico. Eles estão bem no campeonato brasileiro. Chegam forte para essa semifinal. Nós vamos decidir fora de casa, algo que nós precisamos melhorar, mas se a gente for ver, a gente venceu o último jogo fora de casa, o Atlético Mineiro, que é muito difícil. Nós conseguimos uma classificação no Peru, que foi fora de casa. Eu volto um pouquinho, ano passado nós conseguimos uma classificação na Libertadores contra o Boca Juniors em La Bombonera. Então nós temos que ter consciência de que é um jogo de 180 minutos, que no fator casa é muito importante para nós fazermos um bom jogo, se possível levarmos alguma vantagem, mas sabendo que o jogo é decidido fora de casa e que é 11 contra 11, 90 minutos, é jogo de concentração, é jogo, além de ser clássico, é semifinal e é um jogo que é decidido em detalhes. Então, se nós tivermos isso em mente, fazemos 2 grandes jogos e, se Deus quiser, a gente conseguir passar para a final. Ô, Juliano, é o Quesada outra vez. Você falou um negócio curioso aí que é analisar o resultado ou desempenho. Se você olhar só para o resultado, bom, vence jogo, perde jogo, empata jogo, né? Mas, por exemplo, não sei se você concorda, mas algumas partidas que... Eu estou analisando o desempenho, tá? Por exemplo, contra o Flamengo, no Maracanã, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo. Um bom jogo. Inclusive, no início do segundo tempo, teve lá um momento que só dava Corinthians, e aí o Corinthians toma um gol já nos acréscimos, né? O gol do Léo Pereira. Ali eu acho que o Corinthians foi bem naquele jogo, né? Fluminense e Atlético Mineiro, 2 belos jogos. O jogo contra o Remo também. Esse jogo contra o América foi um jogo também interessante, né? Então a gente está falando de desempenho. Então aí a questão esse é o verdadeiro Corinthians? Porque o time oscila, né? A gente chegou a uma conclusão que oscila. Você lembrou aí, teve um momento difícil, que foram aqueles 8 jogos sem vitória, né? Que foi justamente depois da partida contra o Remo, a classificação.
Aí chega o Luxemburgo, era A o Cuca. saída do Cuca. Era o Cuca ainda, né? Era E o se Cuca, despede na classificação. Aí tem o jogo sobre contra o Remo. Palmeiras, que é o Danilo, aí vem o Lucha, né? Que aí já é jogo da Libertadores. Isso. E agora essa sequência que é a melhor de todas, né? Que faz o corintiano sonhar com Copa do Brasil e Sul-Americana, e com a melhora no Campeonato Brasileiro. Então, essa é a pergunta, né? Como parar essa oscilação para que a Fiel entenda, olha, o verdadeiro Corinthians é esse agora, e não aquele que pastou, literalmente pastou, até por todas essas mudanças, né? A gente acabou de falar sobre isso na primeira pergunta. Então, essa é a questão para você, né? Qual é esse verdadeiro Corinthians? Eu acredito que é o Corinthians que consegue jogar bem. Claro que vai ter oscilação durante a temporada, porque é inevitável, não tem como. No Brasil joga-se demasiado. Cada 3 dias você tem jogo e às vezes você tem que mesclar, às vezes você não consegue mesclar o time, ou seja, o jogador às vezes não consegue recuperar de um jogo para o outro, e aí cai um pouco o rendimento físico, a performance. Então é todo um conjunto. Mas é claro que quando você tem um resultado positivo, você ganha confiança e você eleva a sua performance. Nós tivemos um momento muito difícil, onde em determinados momentos da partida nós estávamos melhor do que o adversário, nós tomávamos um gol e não conseguia reverter por causa da situação e do momento que nós estávamos. Nessa situação onde você vem com 4 vitórias, isso te dá confiança. Então você já consegue jogar mais, você já consegue jogar mais solto, você continua com responsabilidade, mas sem a mesma pressão que estava tendo quando o resultado era negativo. E essa é a grande diferença. Então eu acho que nós estamos nesse caminho de ascensão, de crescimento. E eu, assim, honestamente falando, eu espero que essa seja a cara do Corinthians. Eu acredito que esse é o nosso time. É um time que propõe jogo, é um time que tenta ficar com bola, que começa, que joga, sai jogando de trás, não é uma equipe que joga em transição, é uma equipe que joga junto, que defende bem. Uma das características que nós temos é uma equipe que defende bem. E nós estávamos sofrendo muito gols. Então a gente precisa ter esse espírito coletivo de dizer, não, defendemos todo mundo, jogamos como equipe, atacamos todo mundo. E aí eu acho que se a gente se conscientizar disso e conseguir reproduzir a nossa performance, consequentemente ela vai melhorar, os resultados vão vir e aí as coisas vão andar. Ô Juliano, eu tava fazendo as contas aqui. Tem aquela história, cair em Itaquera já era, né? A galera gosta de falar sobre isso. Mas esse ano não tem sido, tirando Copa do Brasil, que é uma coisa fora, né? E o Corinthians na Copa do Brasil realmente é, né, outra vibe. O Corinthians deixou 9 pontos para trás no Campeonato Brasileiro jogando em casa. Olha só que coisa maluca, Juliano. Hoje o time teria 24 pontos, estaria lá em cima, né? E Libertadores, Juliano, se tivesse vencido ou Del Valle ou Argentinos, hoje a gente estaria falando de Corinthians na próxima etapa da Libertadores da América, né? Porque, assim, o fator Itaquera tem que ajudar o time, né? E vice-versa, né? E o time também produzir para, né? É só uma lembrança para a gente entender todo esse contexto de jogar em casa, porque essa pergunta do Maurício eu acho que é muito interessante. Essa questão de jogar fora a primeira ou a segunda, tudo depende também do que você fizer no primeiro jogo. Se o Corinthians fizer um placar legal no primeiro jogo, aí joga mais confortável. Se é que a gente pode usar o termo confortável. Joga mais confortável a segunda no Morumbi, né? Sim, claro, você olha para trás e fala assim, o Corinthians é uma equipe muito forte dentro de casa, sempre foi, nós sabemos disso, nós somos fortes de casa. Mas nós coincidimos de passar num momento difícil e não conseguir vencer dentro da nossa casa com o apoio do nosso torcedor. Então isso nos trouxe muita frustração, nós perdemos a nossa força onde nós somos mais fortes, né? Aos poucos nós fomos recuperando isso, e agora não tem como olhar para trás e dizer assim, vamos mudar, o passado a gente não muda, tem que olhar daqui para frente, onde a gente está evoluindo, está crescendo, o torcedor está voltando a se animar, a criar expectativa, a nos incentivar, enchendo o nosso estádio. Nós somos fortes dentro de casa, nós temos que saber disso. Como você disse da Copa do Brasil, não acho que o primeiro jogo define resultado, mas ele condiciona o segundo jogo, isso eu acredito. Um bom resultado muda essa estratégia para o segundo, um resultado ruim para jogar fora de casa, você tem que se expor mais, aí você fica para um contra-ataque. Então, são situações do jogo. Então, a gente espera que a gente recupere 100% a nossa força dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, para a gente voltar a vencer o máximo de jogos possíveis e tentar ir buscar fora os pontos que nós precisamos, tanto no Campeonato Brasileiro ou buscar fora uma classificação de uma outra competição, seja a Copa do Brasil, seja a Sul-Americana. Juliano, para fechar então contigo também, e até olhando todo o seu histórico, enfim, a sua carreira, dá pra gente perceber que naquele seu espaço, no seu território do meio-campo,
você faz todas as funções. E eu digo todas mesmo porque até o Luxemburgo já te utilizou como primeiro volante. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Que você fez Foi. a função de primeiro volante. Como é que você tem enxergado essa característica, né? Porque por muito tempo a gente ficou acostumado a ver o Juliano que pisava muito na área adversária, que participava mais da criação de jogadas. Pode ser uma nova versão do Juliano, essa adaptação também como um primeiro volante nesse time do Corinthians? Você falou bem, né? E em todo lugar que eu passei, eu joguei em alguma posição do meio. Do meio para frente, eu joguei em todas as posições. Essa de primeiro volante é uma função nova para mim. Ela começou contra o Atlético Paranaense, que eu entrei no intervalo, e ela se repetiu já nesses 2 jogos contra Universitários, tanto em casa quanto fora. Se vocês repararem no jogo, a criação da jogada ela sempre passava pelo meu pé. E eu não passava muito a linha de defesa, estava sempre na frente dos zagueiros. Então é uma função nova onde eu estou me adaptando. Eu tenho a vantagem de entender e de conseguir me posicionar bem, né? Eu tenho o apoio dos companheiros, né? Quando eu jogo nessa função de meio, eu falo com os zagueiros, fala muito comigo, fala esquerda, direita, sai, volta, cobre. Por quê? Porque eu preciso dessa orientação, porque é uma função que ela é nova e toda função nova você precisa de um tempo de adaptação. Mas eu estou me sentindo bem e na minha cabeça eu quero jogar, né? Eu vim para jogar, eu vim para somar, eu vim para ser útil, eu quero ajudar a minha equipe e a maneira como eu vejo de estar ajudando é estar dentro de campo. Então, se for de segundo volante, de primeiro volante, um pouco mais à frente, no lado, na posição que precisar, mas eu estou me adaptando a essa nova função e se o Luxemburgo achar que é essa função que eu tenho que jogar, eu estou aqui à disposição para ajudar a minha equipe. E só um dado aqui que o Acaso passou pra gente. Um abraço, viu, Acaso? Muito obrigado pelo meio-campo aí. 63 jogos em 2022. Foi o ano, vou fazer 63 jogos, hein? Não é? Puxado. Não é? E um ano em que o Juliano fez 7 gols e 7 assistências, né? São números muito legais aqui. A propósito, estou vendo aqui pelo Al Nassr, né? Aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Tá todo mundo indo para a Arábia, né? Daqui a pouco a gente vai também. Você esteve lá. Como é que você está vendo esse movimento, hein? Inclusive, o Roger Guedes aí tem o nome associado ao Al Nassr, né? Para jogar lá com o Cristiano Ronaldo. Ninguém tá ouvindo, tá? Nossa audiência é pequena, ninguém tá ouvindo, Juliano. O Roger já perguntou alguma coisa para você? Vale a pena, Juliano? Como é que é? Tem arroz com feijão lá? Dá para tomar uma cervejinha? Eu sei que não pode, né? Mas se for estrangeiro, de repente tem alguma liberdade. O que você falaria, hein? Para quem esteve, né? Você pode de cadeira responder isso. Para quem tá afim de ir para a Arábia, não pensando só no dinheiro, porque os caras pagam muito bem, mas esportivamente falando, Juliana. A Arábia Saudita, nesse momento, pegou um boom financeiro muito grande. Eu vou dar minha opinião de fora, né? Eu estive lá como jogador e mudou bastante no sentido de que a Arábia, eles precisam de visibilidade nesse momento. Eles estão construindo uma cidade que chama-se Neom, onde eles estão investindo muito. Então, eles querem abrir o país. E eu acho que essa jogada do futebol ela é um pouco de business no sentido de trazer reconhecimento, trazer atletas importantes para a Arábia Saudita, para o pessoal falar da Arábia Saudita, para querer ir conhecer a Arábia Saudita, porque é um país, culturalmente, era um país muito fechado. Então eles estão se abrindo aos poucos. Não pode beber, não pode ainda um monte de regras, as mulheres árabes lá, elas andam com burca, a mulher estrangeira já não tem essa necessidade, né? Minha esposa andava com uma baia, eu andava com uma baia preta, hoje já pode andar com uma roupa normal, sem mostrar braço, perna, mas já pode andar com roupa normal. Então, aos poucos, eles estão crescendo nesse sentido cultural e abrindo um pouco a mentalidade. Então, acho que nesse momento da Arábia, eles estão fazendo isso com um outro propósito. Além de eles terem grandes jogadores que eles estão levando para o futebol árabe. Eu acho que a liga sempre foi uma liga competitiva. Até mesmo na época que eu estava, também podiam 7 estrangeiros. Né? Não eram os estrangeiros que eles estão levando agora, com essa proporção mundial, mas eram estrangeiros bons, e isso fez com que valorizasse a liga. Eu cheguei a jogar e ser campeão pelo Al Nassr, o Al Nassr fazia 6 anos que não ganhava. Eu cheguei nesse ano e a equipe foi campeã. Nós jogamos um clássico contra o Al Hilal com 60 mil pessoas no estádio. Então é um povo que vive futebol, que gosta, que é apaixonada, que acompanha, e é uma liga muito forte.
né? Uma liga forte, uma liga que está crescendo, e eu vejo assim com bons olhos. O crescimento do futebol vai ser ao natural pelo nome, pelos jogadores, pelo nível de atletas que eles estão levando. E também vejo o lado business aqui, um pouco de marketing para aquilo que eles querem para o futuro do país. Muito bom te ouvir, Juliano. Essas portas sempre abertas para você aqui no Band News na área. Grande abraço, viu? Obrigado pela oportunidade, um abraço para vocês aí.